Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tron. Hoje, um episódio muito especial, né? Vamos mergulhar nas estratégias que transformaram a Tron, vamos falar de inovação, dos investimentos que fizemos em inovação e entender como é que surgiu a Pontua. Fizemos aí, né, uma nova empresa que saiu de dentro da Tron. Então, para falar sobre esse tema tão gostoso, nós temos aqui hoje Giovanni Paulino. Vamos contar com a contribuição sempre valiosa do nosso mentor aqui, do nosso líder, do nosso fundador, Haley Rangel. E eu vou fazer então uma breve apresentação do nosso querido convidado, Giovanni Paulino. O currículo tá bonito aqui, Giovanni. Tem versão dele de vários penteados. Eu acho que eles vão apresentar aqui uma fotinha dele, o antes e o depois. Isso aí só nos bastidores. Quando estiver passando aqui, vão aparecer as fotinhas. Rapaz, aqui. como é que evoluiu, viu? Perguntei se ele estava bonito hoje, ele falou que tá. Olha aí, tá malhando, né? Professor de pós-graduação da Faculdade GAP, mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia da informação, para a área contábil e empresarial, graduado em Ciências Contábeis, especialização no formato MBA em Contabilidade e Direito Tributário, especialização na área de tecnologia com ênfase em projetos de inovação. Giovanni iniciou na área técnica da Tron, na área de atendimento ao cliente. Passou pela fase mais importante que ter, tendo contato, experimentando, falando com quem é pagador da conta, aquele que tem a necessidade. Acho que até como cliente, não? Até como cliente. Também tinha o escritório que usava Tron. Exatamente. Foi se aperfeiçoando, né? Subindo dentro da escala profissional da Tron. Ocupou a função de analista de sistemas, depois foi líder de equipe de inovação, que eu acho que foi o salto para chegar mais próximo daquilo que a gente tem da nossa querida Pontua. Perfeito. Líder do projeto Pontua. Então, quando a gente resolveu, né, achou que era a hora que estava maduro para ter esta empresa, você foi nomeado líder desse projeto e atualmente é o CEO desta jovem e querida empresa Pontua. Confere, Giovanni, é só isso o currículo? É isso aí. Como tá bonito. Exatamente. Bonito é o currículo. Um pouco da jornada. E é isso aí, Giovanni? Perfeito. Então, a gente vem falar hoje aqui de transformação, né? Agradeço o Haley, Gelson, novamente pelo convite. E a transformação, tanto do CNPJ, né? Que nós passamos, como pessoa também, né? Pelo currículo, também a gente consegue contar boas histórias aí. A pessoa também, ela se transforma ao longo dessa jornada. Estudar nunca é demais, né? Perfeitamente. A gente tem o nosso mentor aqui, ele, que nos impulsiona todo dia a querer estudar, porque o homem estuda todo dia. Sim. Então, vamos voltar um pouco no tempo. Quando vocês, e aí eu te incluo, meu querido Rei. Hoje eu seria o entrevistado ou o entrevistador? Não, você é só contribuição. Tá certo. Quando vocês perceberam que a Tron precisava se transformar e inovar, qual foi o ponto da virada? Talvez o Rei possa contribuir um pouquinho desses tantos anos de inovação que nós temos, talvez alguns pontos relevantes que você julga e a bola chega na Pontua. O que é que você acha? Vamos lá, pode ser. A inovação, ela, na realidade, ela está no nosso DNA. Certo. Né? No nosso estilo, no nosso jeito de ser. E da mesma forma com a questão de métodos, de organização, de processos, de procedimentos. Nós, desde o princípio da empresa, nós percebemos que a cada movimento que nós dávamos nesse sentido, nós tínhamos um grande salto. E era aquele salto que ele veio para permanecer, para ficar, para que nós nos preparássemos para os próximos saltos. Não era algo perdido. Certo. Tijolinho empilhado. Sim, nós entendemos que a ciência, né, seria a base de tudo. Nós iríamos buscar, né, o conhecimento na fonte, entender como é que as coisas acontecem. Com certeza passaram
estudiosos, pesquisadores, doutores, cientistas, para formular alguma tese. E aquela pessoa, ela se debruçou por muito tempo para chegar naquela situação. E em uma determinada época da vida, aquilo se transformou num material rico para que as pessoas, tanto na área pessoal quanto profissional, quando você busca o conhecimento, você percebe que aquilo ali é interessante, que pode ajudar muito. Mas, em falando da questão profissional, eu percebi isso muito cedo na empresa. E a cada passo, o ganho era incrível. Não era fácil, nunca foi. Porque para que a gente pudesse dar esse passo ou este salto, a gente precisava de uma certa energia. Não apenas de vontade, mas era vontade, era disposição, era determinação, era esforço. Esforço para você dar esse passo ou salto, mas também de convencer as pessoas da importância daquele momento. Não é? Porque as pessoas iriam para aquele salto sem saber o que tinha do outro lado. Então você tinha que ter um esforço muito grande para tentar mostrar esse mundo, esse novo cenário, como seria após aquela decisão e aquela iniciativa. Então, e isso, quanto mais no início, né, lá no início da empresa, era mais complexo, porque você não tinha bons exemplos. Certo. Depois foi ficando mais fácil. Olha, nós fizemos qualidade total, nós fizemos ISO, nós fizemos projeto com a Associação Brasileira de Franchise, MPSBR, ISO 12207, outras coisas mais. Então, isso mostrava para as pessoas que era interessante. Então, elas acreditavam, elas confiavam. Então, isso, Gelson e Giovanni, isso faz parte do nosso DNA. Né? E também uma outra coisa que eu acho importante é você ter coragem, ousadia. Porque de boa intenção, né, de vontade, você não vai chegar lá. Você tem que ter ação. E em alguns momentos precisa ter coragem. Voltando isso lá no início da empresa, a questão da certificação ISO foi muito complexo. Foi. Porque era um projeto que iria consumir praticamente 18 meses. Não só de investimento, mas é uma mudança na empresa como um todo. Mudança de mentalidade. As pessoas estão acostumadas com uma situação muito confortável, a famosa zona de conforto. E aí não querem sair dali. Aqui está muito bom, está quentinho, está aconchegante. Eu não quero experimentar algo diferente. E em algumas situações, existem até campanhas explícitas ou veladas contra uma iniciativa da empresa. Isso internamente falando. Então nós já estamos acostumados com isso. Nós já entendemos como é que as coisas funcionam. E nós compreendemos essa atitude, que não é por maldade puramente, mas é por insegurança. E aí cabe a nós, líderes, ajustarmos o discurso, a forma de apresentar. Então, quando eu pego alguma novidade na empresa, algum projeto, ou eu proponho ou é proposto, eu quero entender. E eu quero entender como a cabeça de um leigo. Eu vou fazer perguntas que às vezes a pessoa fala, poxa, mas você já sabe. É porque eu quero entender o detalhe para que eu possa ter um bom discurso para levar essas pessoas para aquele outro lado. E assim funcionou em várias fases da nossa empresa. Eu acredito também, Gelson, que nós podemos considerar algumas iniciativas da empresa como uma decisão não apenas ousada, mas inovadora. Por exemplo, chegou uma fase da nossa empresa que nós tentamos outras possibilidades de novos produtos ou novas empresas. Novos negócios. Né? Novos negócios. E hoje, olhando para o passado, né, você observando não pelo para-brisa,
mas pelo retrovisor, são iniciativas ou foram iniciativas que hoje, poderíamos iniciar hoje, que seria um sucesso. Mas nós antecipamos o tempo. Tanto o mercado, as pessoas, elas não estavam preparadas para aquela situação. Neste caso, eu não considero que foi apenas uma falha de mobilização ou de comunicação da nossa parte. E eu entendo que foi mesmo das pessoas compreenderem, por mais que a gente tentasse explicar, é porque tem coisas que elas são tão cristalinas para as pessoas, que elas estão tão assim entranhadas, que ela resiste a uma mudança radical. Você consegue, é óbvio que eu sei, né? Mas você pode dar um exemplo, porque para quem está nos assistindo ali, pode dizer assim, o que será que o Rede está falando? Como é que materializa? Será que não é... Ele não está querendo demais, falando que ele teve na mão um produto que foi antes do tempo? Então, eu vou explicar. Nós temos, no mínimo, 3 ou 4 exemplos. Nós temos um produto que foi utilizado na fase piloto ainda pela Prefeitura de Goiânia, que foi o Holmes. Holmes, que vem do Sherlock Holmes. Ele era um sistema que era como se fosse um radar, como se fosse um olhar atento a tudo que acontecia nas redes sociais. Todas as redes sociais. Nós estamos falando isso lá do ano de 2010. Não é de ontem, não. Nós estamos falando coisa de 15 anos. Então, este produto, ele era essencial para um estrategista. Você imagina se esse produto tivesse sendo evoluído há 15 anos. Durante esses 15 anos. Um outro produto foi o Fonos, que é um produto que fazia uma auditoria e melhorava muito a gestão dos recursos de telecomunicação em qualquer uma empresa. Também foi muito interessante. Nós tivemos um que, na minha opinião, ele seria revolucionário, mas hoje nós temos um que é o Spotify. Então nós tivemos os Songs. O Songs ele veio antes do Spotify. Hoje ele faria o que o Spotify faz, mas com outros recursos. Ou seja, aquele produto que já se passaram 15 anos, aquele produto de 15 anos ele faz o que o Spotify faz e um pouco mais. Só que a inovação tem que ter essa sincronia com o tempo. É o time mesmo. É o time. Não adianta. Então não estava, porque as gravadoras na ocasião jamais imaginavam isso. Jamais imaginavam. Nós tivemos N negociações, conversas, isso não teve como prosperar em função de direitos autorais, porque eles achavam que não iria acontecer o que acontece hoje com o Spotify. Não ia abrir nunca. Né? E nós tivemos também um outro produto que seria muito atual, que foi o For Parking, que é um produto também para gestão de espaços, tanto privados quanto públicos, em relação à mobilidade urbana. Que é a gestão de vagas, tanto na parte privada quanto na parte pública. Mas nem por isso, Gelson e Giovanni, nós desistimos. A Pontua é uma prova. Perfeito. A OneFlow é uma prova de que nós não desistimos jamais. Nós continuamos. Aprendemos. Ou seja, isso aqui nós não conseguimos avançar, nós vamos girar e até encontrar o lado melhor para determinada situação. E, como eu disse que a gente busca na fonte a sabedoria, nós contratamos também uma empresa, na ocasião, se não me falha a memória, .get, do Vandré e do Paulo. Acho que o Marçal fazia parte, se não me falha a memória, na ocasião. Messias contribuiu também bastante. Exatamente. Então, mais uma vez, olha a Tron
dando mais um passo, né, em busca de algo novo. E naquele momento, hoje nós vamos falar aqui sobre a Pontua, mas naquele momento que você participa de um programa de inovação que vai mudar a empresa em alguns aspectos, isso mexe também, Gelson, com a nossa mentalidade. A sua mentalidade ela vai se ajustando e você toma outras decisões. Assim aconteceu, por exemplo, com a OneFlow. A .get, então, foi quando nós trouxemos um programa de inovação Exatamente. para todo o board da empresa, certo? Isso antes da pandemia. Isso. A pandemia Muito nós tempo estamos antes da falando. pandemia. A pandemia nós estamos falando aí que iniciou em 2020. março de 2020. Se não me falha a memória, esse programa com a .get deve ter sido por volta de 2018. Isso. 17, 18. 17, 18, exatamente. Exatamente. Então, nessa fase, nós deixamos todo o passado adormecido, não é? Porque tudo isso que eu falei aqui agora está muito fresco na nossa mente. Mas nós falamos, nós não podemos ficar parados, remoendo, lamentando ou insistindo em algo que a gente percebe que não necessita mais daquela energia nossa. Nós vamos para novas possibilidades. Sim. Mais ou menos isso que é que eu digo assim, isso está muito incrustado em nosso DNA. Isso é muito forte na nossa vida. Entendeu? Então eu acho que o novo sempre tem espaço na Tron, porque a Tron ela é aberta a essas mudanças, a essas inovações. Perfeito. E parece, né, ao ver o Haley narrando, parece que é uma linha do tempo que foi preparada e construída e já sabia o que ia acontecer e o que não ia. E na realidade, tudo aconteceu da forma correta, no momento correto, do jeito correto. Alguns projetos foram para frente, outros não. E muito mais do que frustrações, né? E talvez essa seja a leitura importante que eu faço, né? Dessa fala que o Haley falou, é os aprendizados. Né? Provavelmente uma coleção de aprendizados, elas foram criadas para que os negócios atuais que estão sendo alvos de inovação, né? E eu falo Pontua, falo o Tron também que está passando por esse processo, a OneFlow está recebendo com muito zelo, né, todo esse conhecimento, todo esse know-how que foi apurado lá e de fato, brincando, mas falando sério, a .get foi o início do ponto da Pontua. Né? Exatamente. Em 2017 foi um movimento que parece ser um discurso criado, mas na realidade o que o Gelson e o Haley fala é super coerente, porque isso está muito enraizado ao DNA da Tron. Né? E eu, como colaborador na ocasião, lá em 2017, tive a oportunidade de ver uma Tron extremamente cuidadosa com a capacitação da equipe. Então, eu me transformei numa pessoa, ali como profissional extremamente sênior. Em um dado momento, a alta direção da empresa veio e falou, bom, nós preparamos o nosso time, não só eu, várias outras pessoas, né, chegaram nesse momento, preparamos eles e vocês plantaram. Acho que essa foi uma palavra, inclusive, que você usou, Gelson, na época, que é plantar a semente de inovação nesse novo time que a Tron possuía na ocasião. E isso mudou muito. Então, né? Você fez, quando a gente fez esse trabalho, trazendo a .get, com craques que são de inovação, que até hoje militam nessa área. Sim. E são respeitados no Brasil inteiro. Vou dar 2 exemplos só, que é o caso do Paulo e do Vandré. O Vandré hoje conduzindo, né, uma empresa que é pura inovação, está investido, né, a empresa está num centro de inovação em São Paulo, onde ele respira isso o tempo inteiro, que é só isso que o Vandré faz. Você estava junto nesse projeto. Perfeito. E aí talvez seja isso, a semente foi implantada, nós vimos teoria e depois a gente fez prática. Quer dizer, você participou de um grupo que desenvolveu um projeto que foi apresentado para ser avaliado, certo? Você lembra um pouquinho, para contar um pouquinho disso aí? Sim, claro. Para saber como é que isso também entrou em você lá, para que depois a gente vá caminhando para falar um pouco da Pontua? Isso é muito claro ainda, né, na minha cabeça. Então o ano é 2017, .get inovação.
alta direção da Tron trazendo isso para todos os colaboradores, desde a tia da limpeza ao financeiro, ao suporte, foi dada a oportunidade de fazer essas imersões. Me lembro que de 15 em 15 dias nós íamos até o Senai, FATESG, ali no setor auditório lá. Universitário, e nós participávamos dessas imersões justamente a .get trazendo esse movimento global de repertório para startups, do que elas estavam fazendo, e isso sendo muito bem plantado, né, ali nas nossas mentes, aprendendo sobre job to be done, o que realmente o usuário precisa, né? O círculo lá dourado de Simon Sinek, o mapa de empatia, o Kanban e tantas outras ferramentas que foram nos apresentados, o MVP, que talvez o MVP, que é o mínimo viável produto, talvez esse foi o maior artefato que nós utilizamos quando foi gerada ali a área de inovação da empresa, e a Pontua nasceu como um MVP, né? Então, com técnicas que são não só utilizadas aqui no Brasil, mas realmente veio ali do exterior, com grandes pensadores, com várias empresas já aplicando aqueles métodos, e nós fizemos essa aplicação na prática aqui dentro da Tron, né? Ainda na época na Tron, e não só foi com ponto, né? Então, nós testamos alguns processos e técnicas também com outros produtos, fazendo experimentações mesmo, ali como se fosse um cubo de inovação, mas o ponto, né, o ponto remoto, na ocasião, a Pontua foi o que brilhou. Os números vieram muito rápidos a nível comercial, a nível de marcha, a nível de feedback, de cliente, de processo. Então, foi uma descoberta que a aplicação do repertório das técnicas foram fáceis, mas se nós não tivéssemos, né, o aprendizado para fazer isso e o olhar, talvez o olhar ele foi mais importante, olhar para os números que foram entregues ali e fazer disso um marco zero para um novo negócio. É isso aí. Bom, eu acho que a gente com essas reflexões, a gente pega este bloco que a gente está, onde a gente falou de inovar, é o ponto central, né? É o pilar que dá essa estrutura, a gente centralizou isso, a gente encerra esse bloco para a gente poder seguir para o outro bloco e falar do nascimento da Pontua. Como é que foi essa parte? Olha lá, hein? Então vamos lá para a maternidade. A gente fecha esse e vem por aí o nascimento da Pontua, para a gente poder dizer como é que esse projeto começou e como é que ele está crescendo aí para atacar o mercado. Neste segundo bloco, a partir dele, nós vamos destacar como é que foi o nascimento da Pontua, como é que as coisas correram para a gente poder ter esta nova empresa. Bom, então, em meio a esse movimento que a gente acabou de falar no primeiro bloco, o movimento de inovação, surge a Pontua, ou ela começa a nascer lá. Como é que ela nasceu, Giovanni? Qual foi o insight ou a necessidade identificada que deu origem para esse novo braço, né, começar a tomar corpo? Como é que você descreve isso aí? Diga como é que foi esse insight ou essa necessidade, como é que isso... Que ela nasce como empresa, né? Não, ela nasce... Se ela foi canalizada... ela vai ser uma empresa, como é que vai ser? Né? Como é que começou isso? Como é que foram as ideias? Como é que a coisa foi? Se ela nasceu primeiro como um produto, dá o panorama aí, que você está desde o começo nisso, até nos programas de inovação você estava. Perfeito. Nós comentamos no bloco passado, então, que em 2017 para o ano de 2018, nós tivemos essa imersão de inovação para toda a empresa. Todo o time ele foi capacitado para que a gente tivesse a oportunidade de enxergar e aplicar técnicas que nos permitissem identificar novas possibilidades, seja de novos negócios, seja de novas funcionalidades, seja de novos softwares, novos mercados, novos serviços, né? Novos serviços. Então, usamos o MVP, como eu disse, que é o mínimo viável produto, aplicando-as ali na nossa área de inovação. Nós fizemos várias baterias de teste em sistemas já existentes, em brainstorming, discussões de coisas que ainda não existiam em termos de serviços, negócios,
E nessas discussões, olhando o mercado como um todo, olhando para a base de clientes muito sólida que a Tron tinha, um contato muito próximo, a gente começou a fazer entrevistas, inclusive dentro de escritórios contábeis. Na ocasião, nós lançamos o Tron Smart, foi fruto, inclusive, da área de inovação também, essa conexão, essa proximidade com os clientes contábeis e empresariais. E no meio desse processo, como uma pequena luz que se acende, nós identificamos a oportunidade de olhar para um software já existente dentro da Tron, que era o ponto, e tentar fazer uma inovação que a .get ensinou, que é incremental. Não uma inovação disruptiva que vai mudar o mercado, mas é uma inovação incremental que dá sobrevida e traz novas possibilidades, como o mercado olha para o nosso produto. Já começando a usar conceitos que a gente aprendeu, né? Perfeitamente. Então, a ideia era inovação incremental aplicada a um produto, e assim nós fizemos. Então, houve um boom de apps, de smartphones, e nós identificamos então a possibilidade, isso de forma regulamentada, inclusive pelo Ministério do Trabalho, de fazer registro de ponto de uma forma alternativa, que não fosse o relógio de ponto, que é utilizar um tablet, um computador, o próprio smartphone do empregado, e assim nós fizemos. Utilizamos recursos bem limitados, porque a ideia do MVPS não é gastar um rio de investimentos, então nós pegamos o produto que era o Tron Connect, encaixamos nele uma funcionalidade que é para configurar registro de ponto e desenvolvemos, foi em 2018, desenvolvemos nossa primeira aplicação para mobile, para smartphones. E começamos a testar. E para nossa surpresa, então, só voltando na linha do tempo, isso 2017 tem área de inovação implantada, 2018 nós iniciamos o processo de desenvolvimento dessa nova tecnologia, e exatamente no no segundo semestre de 2019 nós fazemos o lançamento. Pouco antes da pandemia nós fazemos o lançamento dessa funcionalidade. Tron. Não fizemos nenhum... Já era ponto remoto? Já era ponto remoto. Não era ponto eletrônico, não. Não. Porque antes nasce primeiro ponto eletrônico. Perfeito. E depois ponto remoto. Quer dizer que quando nós iniciamos a parte do programa de inovação com o pessoal da .get, já era ponto remoto. Perfeitamente. Isso? Exatamente. Ponto remoto. Então, o olhar era justamente utilizar as tecnologias existentes e que poderiam dar escala, e olhando a tendência global, que era o uso de smartphones, e nós percebemos a possibilidade de ir para esse mercado, atingir até um público, né, B2C lá, com o uso desses aplicativos. Então, foi feito esse lançamento, fizemos uma comunicação ainda muito tranquila, sem muitos esforços, e colocamos na pastinha dos consultores da Tron. E da mesma forma que eles iam em busca de vendas para o pacote contábil, começou a pintar, olha, eu tenho isso aqui, que a Tron lançou. Tron lançou, e começou então a surgir e a se destacar. E eu me lembro que foi em uma das reuniões estratégicas da Tron, que o time de marketing comercial, o Gelson e o time de dados da Tron percebeu que dos aproximadamente 17 softwares na carteira Tron, ele chegou ali em pouco tempo nos 3 maiores softwares comercializados. De vendas, maior número de unidades comercializadas. Perfeito. Então, isso chamou a atenção, naturalmente, ali de todos, né, da empresa, da área de inovação também. A gente recebeu feedbacks a respeito disso, e muito prontamente, e aí já ali no meio da pandemia, houve aí, né, infelizmente também, a gente teve a pandemia, mas foi uma solução que por um pouco de sorte e competência chegou no momento certo, o tal do time.
Exatamente. Que você comentou no bloco passado. Então, nós tivemos a oportunidade de lançar uma solução no time que o mercado precisava. A pandemia foi uma coisa muito ruim, mas nós tivemos naquele momento a competência com a sorte, que é o que você está falando, Perfeito. de estar pronto para atender aquela demanda. Independente do cenário, né? Se o cenário ele é bom ou ruim, naquele caso foi um cenário péssimo, mundialmente falando, uma pandemia, né? Mas uma coisa importante é a gente compreender que a nossa empresa ela contribuiu de forma positiva, muito positiva, para sanar alguns problemas das empresas, que era através dessa solução. Perfeito. Né? Então, não é porque existe uma situação catastrófica que você vai entrar na situação e ser mais um a sofrer, a lamentar, respeitando, né, todas as individualidades, os problemas vividos e vivenciados pelas pessoas. Mas nós entendíamos que nós tínhamos que avançar, continuar, contribuir, prosseguindo, e nós demos essa contribuição para a nossa sociedade. Isso foi importante. Perfeito, né? E a segurança jurídica que tanto as empresas queriam naquela ocasião, e hoje também, mas naquela ocasião era um pouco mais latente, e os trabalhadores também, né? Muitos com medo ali de perder o emprego, as horas adicionais como que seriam controladas, como que o empregador ia ter a confiança ou o entendimento que o colaborador estava no local dele ali, no lar dele, trabalhando, entregando aquelas horas para a empresa. Então, a ferramenta ela veio e de uma forma muito transparente, honesta, e aí eu vou usar outro termo, né, que nós aprendemos lá na .get, que é a democratização e a desmonetização. Então, enquanto um relógio de ponto tradicional que equivale a R$ 3.500 fora manutenção, a Tron comercializava esse produto por R$ 59. Né? Assim, de forma bem ampla. Para quem iniciava, né? Para o mais iniciante. uma vez a Tron possibilitando as pessoas, as empresas, o acesso às soluções. Isso desde o início, né? Quando a Tron surge, ela faz isso, ela traz uma solução que caiba no bolso das pessoas. Giovanni, talvez pareça para nós três, né, que vimos esse produto desde o início, fica claro da gente ver como que ele possibilitou às pessoas que estavam passando por aquele momento crítico. As empresas tiveram todas que ficar sem os seus trabalhadores, que eles estavam em casa por causa do lance do contato e tal. Como que esse produto ajudou? Relembra aí, porque talvez a nossa audiência, nem todo mundo vai saber o que esse produto fazia. Quer dizer, naquele momento, como que a gente pôde ajudar o mercado? Qual era a funcionalidade ou as funcionalidades que possibilitaram esse mercado falar, cara, eu consigo ter um controle, não fico a pé com isso? Como é que foi? Eu acho também que o Giovanni vai, é lógico que ele vai explicar com detalhes, mas eu acho que é muito fácil para a gente entender. Mas na época era um grande desafio. Então, quando você vê a solução pronta, aplicada, aprovada pelo mercado, pelas pessoas, fica mais fácil de compreender. Perfeito. Mas na época foi um desafio para nós. Perfeito. Né? Perfeito. E a entrega, e aí só voltando um pouco ali no passado, nós tínhamos um software que não entregava mobilidade, seja para o empregado ou para o empregador. E quando o dado chegava para o empregador, isso não chegava em tempo real. Ou seja, o funcionário ele precisava de registrar o horário que ele entrava, o intervalo para almoço, para lanche, final do expediente. Então isso é o que o sistema faz. Só que a gente não tinha naquela época uma solução que utilizasse recursos de mobilidade. Não é isso? Tablet e smartphone. Era fixo, né? Só podia fazer tudo isso que você falou no mesmo lugar. Então a pessoa tinha que ir na empresa para registrar o ponto. Quer dizer, se a pessoa está no outro lado da cidade, um técnico externo ou um vendedor, teria que voltar para registrar. Perfeito. Então nós digitalizamos esse modelo antigo de registrar ponto, nós colocamos na mão dos colaboradores, quebramos totalmente a barreira geográfica, tanto do gestor, do DP, do RH, do dono da empresa ali que precisava, e também do colaborador. E para a empresa
que tanto buscava, e a gente recebeu vários feedbacks, inclusive no nosso primeiro ano de lançamento com esse produto, nós recebemos vários feedbacks porque eles queriam mais segurança jurídica. Então, nós, já no lançamento, nós colocamos geolocalização, depois nós descobrimos que tinha aplicativos de GPS fake que burlava a geolocalização, nós já na sequência encaixamos um serviço do Google que interceptava. Inovação incremental. No ano seguinte, a gente recebeu, poxa, mas e se quem estiver apertando esse botão é a filha do colaborador, é a esposa, é a cunhada? E aí nós fomos em busca de solução também e lançamos o reconhecimento facial. Então, o colaborador em posse do smartphone dele, no momento dele entrar no trabalho, sair para o almoço ou lanche, ele vai registrar o ponto, e esse ponto ele só vai ser aceito pela própria aplicação se a gente entender que o rosto que está batendo ponto é exatamente ali do empregado. E faço uma ressalva, com prova de vida. Então não adianta ele colocar uma fotinha, um vídeo ali que não iria passar. Não passa. Não passa. Então liveness é o nome da tecnologia que faz a vivacidade, a prova de vida ali para saber se aquela imagem realmente é uma imagem boneco de cera. Perfeitamente. Então isso veio através de feedbacks realmente ali dos próprios usuários, e a gente conseguiu fazer esse lançamento, e ali nós, de certa forma, implantamos um novo mindset, uma nova forma também, né? Eu acredito que os empreendedores, nossos clientes empresários e contadores passaram também, forçadamente ou não, por um processo de inovação dentro das empresas, e com toda a certeza, né, a solução que a Tron lançou na ocasião foi a solução com maior impacto que nós tivemos aí, né, em todo esse processo de inovação, porque foi um lançamento extremamente rápido, extremamente aderente, com um time assim, incrível com o mercado, e que hoje ainda, né, ganhou a confiança de vários empresários, e hoje ainda existe, né, inclusive com uma nova versão aí dentro das empresas, das organizações. Eu acho que vocês dois podiam contribuir bem para dizer assim, a gente falou muito de coisas legais que são assim, né, dá gosto de ver o que a gente fez, que é a parte de geolocalização, o esquema do raio, né, que a pessoa não pode bater fora daquele raio, que foi uma inovação bacana. Aí falamos do liveness, a parte bonita da história, a parte, né? legal, não, mas agora, depois nós vamos falar da parte de outras partes, mas é nessa concatenação das ideias, era dentro da própria Tron, que o produto foi crescendo, depois a gente deu uma separada dentro da Tron e depois virou uma empresa. Eu acho que talvez essa carga lógica seja legal da gente falar, porque foi um processo natural e de transformação, que a gente pode falar um pouquinho desse aspecto, que eu acho que isso vai enriquecer demais para as ideias forem sendo entendidas quando virou a empresa. Quando é que virou Pontua? Eu acho que nesse caso nós já tínhamos vivenciados, né, participado de situações semelhantes, do produto estar dentro da empresa, às vezes como um departamento, às vezes como uma empresa mesmo, né? E por que dentro da Tron? É até meio complexo isso, mas é porque onde nós estamos também muito próximos das pessoas que estão fazendo parte dessa possível nova empresa, possível novo negócio. Então nós estamos muito próximos fisicamente e a gente pode contribuir sobremaneira com a nossa experiência. Mas no caso da Pontua, foi muito bacana isso. O Giovanni deve contar um pouco nessa linha do tempo, mas assim, o que eu quero também trazer para as pessoas é mais uma vez a grande dificuldade que às vezes nós temos de convencer, né, de fazer com que as pessoas realmente acreditem. Porque por mais didático que você seja, que você desenha cenários, a pessoa consegue ver, mas não consegue acreditar ou ter coragem. Isso é muito importante. Eu uso muito o exemplo do paraquedas.
É mais ou menos assim, vamos saltar, eu tenho aqui 10 pessoas e eu estou aqui com 10 ou mais kits para paraquedas. Algumas vão topar, vão pegar o paraquedas e colocar. Outras também vão colocar, mas elas vão dar uma olhada. Será que está certo? E aí é onde começam as provocações. Vai você primeiro. Não, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que esse paraquedas pode não abrir. Se até o quinto abrir, eu vou também. Entendeu? Então, nós já tivemos, Giovanni, situações de pessoas que falaram igual o Gelson acabou de comentar. Não, depois que der certo eu vou, mas aí nesse caso já não vai mais, porque aí já somos nós que já falamos, não há necessidade mais de novos saltadores de paraquedas, né? Perfeito. Então acontece muito na vida isso. Não, olha. E aí tem aqueles que te dão energia e tem aqueles que torcem contra. Falam, vai, mas cuidado, acho que não vai dar certo. Né? Então é muito importante isso, essa adesão, né? Que a pessoa entenda. Ela pode ter medo, ela pode ter receio, mas ela não pode deixar ser dominada por isso. O medo fortalece, né? Então o medo ele pode te dar uma certa segurança, mas ele não pode te bloquear para dar o primeiro passo. E assim foi com o sistema ponto remoto para pontua. Tem nada de ruim você fazer um checklist, né, Haley? Sim, e nós fizemos, Gelson, nós ofertamos várias mochilinhas com paraquedas. Para várias pessoas. Hoje tem pessoas que falam o seguinte: nossa, eu queria ter saltado. Sim, mas você não quis colocar a mochila e você não quis saltar. Perfeito. Isso aconteceu. Então, assim, nós tivemos situações naquela época, Giovanni, que as pessoas falavam o seguinte: você está desidratando a empresa. Evoluir um produto que nasceu na Tron e transformar ele em outra empresa. Por que, Haley? Você vai enfraquecer. Como se eu não soubesse, velho. Então, mas é porque é o seguinte, na cabeça da pessoa era assim, a partir do momento que você pega um produto que faz parte do portfólio da Tron, desenvolvido pela Tron, mantido pela Tron, implantado, vendido pela Tron, ponto remoto, e você investe nesse produto e transforma ele numa empresa que vai ficar fora da Tron Informática, com um novo nome, com um novo time, com nova equipe. Aí a pessoa fala, você está tirando, você está mutilando o portfólio. Você está tirando o produto ponto remoto da Tron. E isso não era verdade. Porque a partir do momento que aquele produto ele transforma numa empresa, ele vai ter muito mais investimento, muito mais atenção, pessoas focadas exclusivamente naquele produto. Ele vai se desenvolver muito mais. Ele não vai ser um sistema periférico. Ele não vai ser mais um sistema, ele vai ser o sistema. E ele não enfraquece, Gelson, o portfólio da Tron, e nós não estávamos mutilando, porque o produto, ele mesmo não sendo desenvolvido mais dentro da Tron, ele faz parte do nosso portfólio. Nós temos produtos que não foram desenvolvidos pela Tron e fazem parte do nosso portfólio. Isso a gente tem um ganho de qualidade. E nós também, naquele momento, a gente, né, hoje fica mais fácil de perceber é que nós estamos dando mais leveza para a Tron. Nós estamos fazendo com que a Tron ela possa pensar em outras soluções, inovar em novas frentes, alocar recursos específicos para esse novo cenário, este novo mundo. Concordo. Nós vamos fazer com que a Tron ela pense uma outra solução que eleve o patamar dos nossos clientes. Enquanto isso, o ponto remoto, que foi transformado em Pontua, ele está muito mais maduro, muito mais evoluído, muito mais robusto do que já foi no passado. Não se compara. É importante a gente compreender a relevância das pessoas que construíram o ponto remoto. Naquele momento fizeram o que era necessário, o que era útil, o que era possível. Era o que o mercado aceitava naquela Exatamente, mas chega um momento que a gente tem que ter muita maturidade
de compreender que para que aquele filho possa se desenvolver, ele vai caminhar sozinho. Ele vai crescer de uma outra forma, vai ganhar o quê? Maturidade. Ele vai melhorar. E assim foi com o Ponto Remoto, que hoje, né, é uma nova empresa, está prestes a completar 3 anos, né, que tem um produto fora de série. Perfeito. E essa cronologia, acredito que por vários momentos essa barreira do medo que ele comentou, ela foi superada. E a gente, né, por todos a nossa cronologia, nós percebemos realmente que muitos ficaram para trás, infelizmente. Sim, ficaram. Muitos. E hoje existe uma certa lamentação. Sim. Entendeu? De pessoas que às vezes falam, eu deveria ter entrado nesse bonde, não entrei, né? E aí outros que falam o seguinte, perdi essa oportunidade, mas eu vou me preparar para a próxima. Porque nesses 33 anos de Tron, foram várias oportunidades criadas. Sim. Entendeu? Então a pessoa, ela fala, epa, o próximo eu não perco. Eu já vou estar pronto, preparado para embarcar na próxima oportunidade. Perfeito. Fala para nós então aí, para a gente tentar fechar esse bloco, como é que surge a Pontua, como é que ela nasceu? Agora junta esse tudo de coisa que o Rei falou aí, pega a fase agora de dizer, bom, saiu de produto para a empresa, como é que foi isso? Foi uma caixinha de cada vez, gosto de falar isso sempre pro meu time. Então a primeira caixinha foi a semente plantada em 2017. 2018 foi o ano em que nós fizemos a adesão tecnológica, porque até então a Tron não tinha um know-how com tecnologia para desenvolvimento de smartphone, então nós contratamos, tem equipamentos próprios para isso, tem tecnologia própria, tem profissional próprio para isso, então a Tron foi atrás de mercado para constituir uma equipe que conseguisse entregar exatamente essa tecnologia. Então, em 2018 foi montado o time e foi montado também a aplicação, o nosso MVP. Em 2019 nós lançamos comercialmente isso, internamente e para os nossos clientes. 2019 a 2020 foi o primeiro ciclo de feedbacks desse MVP. Nós entendemos que tinha aderência, precisava se fazer algumas melhorias tecnológicas, como eu citei o reconhecimento facial, e foi feito em 2020. Ainda em pandemia, 2021, após finalizarmos o nosso MVP, isto é, essa solução não precisaria mais de nenhuma nova funcionalidade ou feature para ter aderência ao mercado. E 2020 para 2021 nós percebemos ainda um crescimento, poucas objeções em relação ao produto. Já na pandemia. Já na pandemia, 2020 para 2021. 2021 me recordo que nós montamos então, isso chamou tanto a atenção, né, de todo o grupo diretivo e de gestores da Tron, foi montado um comitê estratégico para discutir como que o produto mais novinho, o bebezinho ali da Tron consegue chegar à curva ABC ali, o top 3 produtos vendidos da Tron. E então foi feito uma análise agora com um caráter mais mercadológico. Então nós olhamos para o mercado, o que tinha de regulamentação, se havia algumas mudanças que poderiam impactar, que isso é importante também, né? Então lançar um software, a gente tem que olhar também qual que é a tendência, qual que é o mercado. Isso tudo foi feito e tudo convergia para um futuro que seria muito egoísta da nossa parte como Tron, na ocasião, deixar que aquele produto que teve um fit tão legal com o mercado e um potencial de crescimento virasse apenas um produto na nossa vitrine. A gente poderia ter um suporte dedicado, um time de vendas dedicado, um marketing dedicado, e isso com certeza nos levaria para patamares maiores. Discussões, análise, vamos ou não vamos. Na ocasião a gente falava sobre um spin-off. Vamos ou não recortar esse produto de dentro da carteira Tron e fazer disso um novo negócio. Em 2022
foi dado esse pontapé inicial, 1º de fevereiro de 2022. Então, dia 1, Giovanni entra para essa linha com apoio de Haley, de Gelson e todos os outros gestores, né? Deixei ali com algumas dores a área de inovação da empresa, da Tron, e a gente começou em spin-off do Ponto Remoto. Não sabia para que qual que seria o nome, quais seriam as cores, qual que seria os ICPs, tudo isso foi depois desse MVP da spin-off, ela começou a ser verdadeiramente construída como uma nova empresa. Então, foi de 2017, desde a plantar, do ponto Get lá da foi inovação. O ponto inicial, e 2022, então, a gente decide não só amadurecer uma funcionalidade, um produto e fazer disso um novo negócio, porque a Tron também, eu me recordo que nessa ocasião, fazia um discurso muito forte sobre futuro. Qual que é a Tron do futuro? Esse processo de inovação, como ele disse, sempre esteve no DNA. Essa zona de conforto nunca foi um lugar para a Tron, e ela decidiu, poderia ter colocado ali por vaidade, não. Esse produto fica aqui, vou colocar ele com uma carinha bonitinha, vai ficar, não. Criou um novo negócio. E aí, depois que foi criado esse novo negócio, tantas coisas surgiram, né? Com 3, 4 meses de operação, já tinham investidores internos concorrentes querendo comprar a nossa operação. E isso foi mais uma sinalização de que nós realmente saltamos de paraquedas, exato, passamos a barreira do medo e descobrimos ou reforçamos que realmente nós estávamos no caminho certo. Porque se a gente não tivesse feito isso, era um produto. A gente nunca, jamais ia ter a perspectiva do crescimento. E né, capaz do que potencial. ficaria como um produto periférico. Provavelmente. Você que é o cara bom das datas, o nosso cabeção com muito orgulho. Qual é a data de quando a gente transformou aquilo que era um produto em uma nova empresa? Agora, no meio do ano, nós vamos completar 3 anos, né? Olha só. Giovanni? Perfeitamente. Agora, no meio do ano, nós vamos completar 3 anos. Nós tivemos algumas etapas, né? Seja da ideia, da concepção, de rodadas de negócios, de início, do momento de mudança da escolha das linguagens, das ferramentas, das tecnologias que nós fôssemos utilizar. Mas a empresa mesmo, ela completa agora. Perfeitamente, exatamente. A gente teve 2 marcos, né? A gente fala que o 1º de fevereiro de 2022 foi Isso. a data inicial dela, mas o nascimento, CNPJ, certidão de nascimento dela, 27/7 de 2022, que inclusive o dia e o mês é exatamente o aniversário do meu filho mais novo, do Telzinho. Essa data eu não esqueço. Vai esquecer nunca, não né? esqueço nunca. Nascimento de uma empresa e foi a mesma data do nascimento do meu filho. Essa questão... eu não sei se nós vamos abordar isso depois. Eu acho que eu vou pôr no outro bloco, mas então, fala tá aí. bom. Não, é o seguinte, é a questão do acreditar e de colocar lá o seu paraquedas, mas é entender que vem pancada por aí, porque nada é fácil. Então vamos deixar para o próximo bloco. Então eu queria ir fechando esse bloco que ficou longo, porque o assunto era muito legal aqui, da gente falar, além dessa empresa ser jovem e ela então entender que tinha um mercado diferente, porque o mercado que a Tron atua é um mercado que tem um tamanho, e o mercado que a gente visualizou com a Pontua é um mercado que tem outro tamanho, que não tem barreiras, que não tem limitações, porque nós estamos falando praticamente de todas as empresas que existem no mercado. Exatamente. É isso que nós visualizamos, dá para dar um salto nisso. Então aí que a empresa ganhou impulso e ela foi, e depois talvez eu acho que vale a pena no próximo bloco a gente falar um pouquinho daquilo que veio junto da parceria. Vamos lá então. A gente começa com ele e depois a gente fala dos desafios. Combinado. Então a gente vai encerrando esse bloco aqui para falar de coisas muito legais que ainda estão por vir aí. Vamos dar início a mais um bloco. Aqui no bloco 3 nós vamos falar de aprendizados e desafios superados. Então, Giovanni e Haley, se for o caso, nenhuma transformação acontece sem dificuldades, sem obstáculos. Quais foram os maiores aprendizados? O que aconteceu nesse caminhar aí que deixou marca, erros, ajustes, mudança de rota? O que aconteceu aí que somou aprendizado para você? Bacana. Bom,
pudesse dizer que tudo foi aprendizado, porque, querendo ou não, está sendo ainda, é uma, assim, uma verdade, para mim, absoluta. Então, ninguém nasce pronto para ser CEO, para ser líder de um até então um spin-off, um projeto com tamanha visibilidade, com, né, duas pessoas aqui, que é o Haley, né, o founder de todos esses negócios, o Gelson, que é o braço direito ali, dando direção para todas as empresas do grupo. Então, a minha primeira dificuldade talvez foi realmente olhar para a pessoa. Para até então eu me considerava apenas um líder, apenas entre aspas, um líder da área de gestão, onde eu tinha minha equipe muito bem controlada, era tecnologia, era contabilidade, era o que eu sei e sabia fazer com bastante tranquilidade, com maestria, com zona de conforto. Então não existia tantas oscilações de curva de aprendizagem. E quando foi dado o start no projeto Pontua, aí a Giovanni se vira nos 30. O que é área comercial? O que é receita previsível? O que é SDR? O que é closer? O que é marketing? O que é custo por lead? Então... O que é ponto de equilíbrio? Tudo isso. O ponto de equilíbrio ainda... Isso fazia parte da área contábil, parte, né, da área contábil. Então isso já... Payback, essas coisas estavam dentro. Mas é sempre um grande desafio, né? Porque uma coisa... De negócio pronto, a projeção, né? Ela não é fácil, né, Giovanni? Nossa. Não é fácil, porque papel aceita tudo. E esses conceitos de empresa pronta é uma coisa. Exatamente. Então não é fácil. Então... Eu tô falando de ponto de equilíbrio, porque é uma coisa que eu falo muito com o Giovanni. Exatamente. Né? Porque, você sabe por quê? Todos os dias. É porque, pessoal, porque eu tenho mais saltos a serem feitos de paraquedas. Tem mais paraquedas para abrir. Tem mais paraquedas aí para serem abertos. Perfeito. Então, acaba que o primeiro desafio foi a pessoa Giovanni, essa capacitação, esse entendimento, essa humildade, né, de ter que aprender tudo isso. E aí tive que passar por novas escolas, né? Então, passei pela escola da área de vendas, da área de marketing. Até então a gente não tinha marketing antes da chegada do Douglas, né, que nos acompanha hoje na Pontua. Então, na ocasião... Que parceiro, hein? Que parceiro. O braço direito e esquerdo. Nossa, meu ali perna direita, perna esquerda. Com certeza o Douglas é um cara sensacional que veio com essa pegada de tanto empreendedor, que ele já era, então tinha feito conceitos, isso. Mas ele também, por habilidade, ele é um ótimo empreendedor. Tem a humildade de entrar dentro de uma organização que não é dele e tomar as decisões corretas em prol daquele negócio, né? Então aprendi muito também com ele, com essa sacada, né? Apesar de eu também já passei pela minha experiência de ter o meu próprio negócio, que foi o meu escritório de contabilidade. Mas era na sua zona de conforto. Exato, né? Exatamente. Então, talvez o maior desafio foi essa, de me preparar, de ter humildade, de abaixar a cabeça, de ouvir, igual ele falou, né? Tem que ter a casca grossa ali, porque é pancada. Essa pancada, ela é engraçada. Eu me recordo no início, eu já falei isso com você já. Nós contratamos o serviço de um grande amigo, né? Ele foi fazer um trabalho nessa fase de estudos. Sim. Né? Da Pontua. E aí, a hora que acabou a apresentação, ele queria conversar com cara, ele, esses dois aí, no caso o Giovanni e o Douglas, não vão aguentar, não. É muito intenso, é muito pesado essa carga. E esse ritmo que você impõe, eles não vão dar conta. Eu falei, Pedro Roriz, hein? Pedro Roriz da TAG, ou da TAG. Pedro, fica tranquilo que isso está conversado. O Giovanni ele já está com paraquedas e ele vai suportar sim.
Porque ele entende que é um processo que ele vai passar e ao final ele vai estar transformado. Porque eu jamais exerceria algum tipo de cobrança, pressão, se ele não suportasse. Mas é que eu quero mostrar para as pessoas saírem do local de onde estão, mudarem de faixa, acreditando em si mesmo. Então, às vezes, em determinado momento, você tem que ser muito incisivo para a pessoa acreditar, não em mim, Perfeito. mas acreditar no próprio potencial, Nela potencial mesma. latente. Né? Ela pode muito mais do que ela imagina. Sim. E essas provocações, né? E aí vai muito do olhar do profissional. A gente pode entender que isso é uma perseguição. Sim. Nós podemos entender que isso é uma forma para você sair pela tangente, mas a minha interpretação, e isso, né? O Haley, o Gelson e outros pares que nos ajudaram e nos direcionaram, a gente entende isso como provocações, sim, duras, objetivas, mas que nos levaria, ou nos leva, né, como pessoa, como empresa também, para um novo patamar. Porque nós humanos, assim, é fácil. Para entrar na zona de conforto, Sim. é muito simples. Então, vocês, né, que estão sempre olhando a Pontoa com muito zelo, têm um olhar de fora. E esse olhar de fora tem percepções que a gente não vê. E para nós é muito valioso, porque isso... Poxa, mas o CEO de uma empresa recebe feedback? Sim, eu tenho orgulho e a satisfação de ter isso o tempo todo. De ter feedbacks do founder, do nosso advisor, né? A gente trouxe o nosso mentor, que é o Gelson, CEO da Tron, mas é o nosso mentor ali do dia a dia. Então, eu creio que houve uma sintonia muito legal. Primeiro de confiança, um laço de confiança entre a gente. Até então eu tinha muito relacionamento já ali profissional com o Gelson, mas tinha pouco contato com ele. Então foi um processo assim de muito... eu nem sei o que passou pela cabeça do Haley, né? Porque o Haley pouco me conhecia, falou, poxa, mas vai soltar o projeto na mão do Giovanni. Conheço algumas coisas dele ali, então foi um processo de construção. Então, nesse caso, eu vou te explicar. Foi o Gelson. O Gelson. O Gelson foi o aval. Porque o Gelson, ele falou, nós temos essa situação e podemos ter esse novo cenário, né? Com o trabalho o programa de inovação que foi implantado em função dessa necessidade, nós podemos ter esse cenário aqui. E nós temos no time a pessoa. E isso, Giovanni, já aconteceu no passado da Tron mesmo, de situações que eu não acreditava em determinada coisa. Eu quebrei a cara. E tá tudo bem. Né? Então, neste caso seu, o Gelson que foi a pessoa que falou assim, ele. Então, como nós temos uma boa sintonia, eu e o Gelson, eu falei, ok. Então, eu tô contigo. Né? Existem nossos entendimentos, existem desentendimentos, existem também. Sim. Nós crescemos nessa situação. Perfeito. Também. Então, às vezes acontece, né? De, poxa vida, eu te avisei. Né? Acontece. Exato. Mas é em prol de um crescimento mútuo. A única coisa que ele me perguntou se acha que vai aguentar a pressão. É porque, assim, trabalhar... Eu entendo que trabalhar comigo e até mesmo, no caso da Carol e do Léo, filhos, não é fácil, porque eu sou exigente. Mas é como eu disse, eu não vou para espanar. Né? Eu vou para o aperto necessário para que aquela peça ela esteja o mais firme possível para ela caminhar ou ela desenvolver uma longa jornada. E não para ela espanar na primeira. Sim, acho sim. que no caso até o papel da Carol e do Léo é pior. Porque vocês existe são uma outra filhos, situação. né? Sei lá, tem uma pressão maior, né? Menos Sim. que a gente queira, a gente exerce isso com os nossos filhos. Né? Então a pressão para eles é maior. É claro que a profissional, você às vezes não tem filtro, porque depois você não vai dormir com a pessoa, você não vai conviver amanhã cedo. Então, mas não é fácil a deles. Não é fácil. Não é fácil.
Então, mas é o potencial da pessoa, né? A ser desenvolvido. Sim. E a partir do momento que desenvolve o potencial de um líder igual você está fazendo isso em cadeia, desenvolvendo Perfeito. outras pessoas. Isso é muito importante. Perfeito. Giovanni, para a gente ir Exatamente. para o fim desse bloco, falando de aprendizado e desafios, você falou do lado profissional. Acho que Perfeito. ficou bem claro os desafios. Depois a gente também enfrentou juntos aí, e você encabeçando isso, quer dizer, a gente tinha o desejo de ter o melhor produto do mercado. Quais foram os aprendizados, os ajustes e erros que aconteceram na busca da gente ter o produto que a gente tem na mão hoje, que é um produto que é líder de mercado, que a gente respeitou pesquisas, foi feito um trabalho. O que você aprendeu com esse momento que eu acho que vale para a gente poder passar aqui? Bacana. Então, produto, ele é o nosso carro-chefe de alavancamento ali de empresa, de organização. E essa foi a nossa preocupação. Até então ele era um MVP, como eu disse, né, no bloco passado. E nós testamos, né, nós tivemos, de certa forma, carta branca do founder, que é o Haley, do Gelson, que está aqui, né, o nosso mentor. E o produto, nós então pegamos ele, fizemos uma cópia do código-fonte e nós vamos repaginá-lo. E começamos a testar essa repaginação, que é mudar as cores, tirar um item do menu ali que não fazia sentido. E a gente, de forma muito rápida, percebeu que esse não era o caminho. Ou seja, inicialmente era reformar a casa. Exatamente. Aí falou, não, nós vamos construir uma nova casa. Perfeito. Então, Passa o trator. Não, e isso foi feito em 2-3 meses. Então, voltando de novo, lá em 2017, a sementinha que foi plantada, que é o testar rápido, nós fizemos isso para já validar se isso faria sentido ou não. Nós percebemos que não, tomamos algumas ações extremamente importantes para começar. Então, vamos manter o produto que já faz, vamos fazer a sustentação desse produto que já tem vários clientes aqui na base e vamos iniciar então a construção de um novo, olhando novamente para o mercado, a tendência, o futuro que há de melhor no mercado, que é servidores escaláveis, que é um modelo SaaS, que é uma autocontratação, que é o arroz com feijão que o mercado está oferecendo. A gente não poderia entregar menos do que isso. Então, lá no início, nos 3 primeiros meses, eu acho que essa definição, que tem, lógico, a ver com software, com repertório, com boas técnicas, mas tem muito mais a ver com o que a gente vai pôr na mesa do nosso cliente. Essa era a nossa preocupação principal lá, muito mais além de tecnologia, é o que nós estamos entregando de fato para o nosso cliente, e essa foi o desafio maior, que é o produto. E para quem sabe, né, já sabe, a gente lançou esse novo produto e já está sendo assim incrível mesmo, assim, a experiência, o cliente autoimplantando, o cliente entrando em contato para tirar dúvidas muito sutis, muito leves ali sobre o produto, fácil entendimento, bonito, né, que foi algo que o Douglas, né, sempre quis trazer para esse produto. O Gel sempre falava de ter produto sexy, né, também. Isso é fundamental. Exatamente. Cara, muda o tudo. X diferenciada. Muito Muda realmente. totalmente as apresentações e a gente teve esse cuidado. E aí eu faço uma autocrítica, tanto para nós, da área de inovação que nós tivemos ali na Tron, porque nos MVP a gente não estava preocupando muito com estética. Era testa, funciona, e a gente... O feito melhor que perfeito. Feito melhor que perfeito. Então a gente teve a oportunidade de utilizar inclusive isso. Então, funcionalidades quadradinhas, tabela quadrada, botão quadrado, sem muitas boas experiências ali no termo estético, mas termo de funcionalidade ok, mas termo estético não. E a gente conseguiu trazer isso para essa nova ferramenta e faço a ressalva, nós estamos, né, sempre é lógico, de olho nos outros pares que fazem produtos semelhantes, e eles não tiveram esse cuidado. Para a pessoa ter uma ideia, mesmo não tendo acesso ao produto, e assim, vai no Instagram, dá uma chegadinha no Instagram, pontua, é muito atraente, aquelas cores, cada publicação que vocês fazem é muito interessante, me chama muita atenção. Perfeito. E o último, só fazendo ressalva, o último desafio, como eu disse,
a Pontua chegou, mesmo antes com o ponto remoto, tá, Reilly, Gelson, Sim. que era digitalizar, desmonetizar e democratizar o acesso. Então, o valor financeiro de entrada para um cliente fazer aquisição é relativamente baixo. Igual a gente comentou, a partir de R$ 59,00, né, o produto, lá quando nós lançamos em 2019, e como que nós conseguimos escalar, gerar receita sustentável para o caixa, para os colaboradores e tornar competitivo. E esse foi o nosso... está sendo ainda naturalmente o nosso segundo desafio. E a gente não esperou naturalmente, né? E aí uma dica para as empresas que pensam fazer isso, não espere uma coisa terminar para necessariamente fazer outra. Se a gente fosse só construir software, novo produto, novo visual, para depois começar a pensar em outra caixinha, cara, perde o time. Então essas duas caixinhas, que é o nosso entregável para o cliente, juntamente com o que vai fazer sentido nessas premissas de desmonetizar, democratizar, digitalizar, como que a gente chega no ponto de equilíbrio, como que a gente faz ser bom para o cliente, mas também ser saudável para a organização que precisa manter famílias. Tem colaboradores que querem ter plano de carreira, precisam ter plano de carreira, precisam ter reconhecimento. Então, fazer isso de um processo sustentável é um desafio. E a gente começou isso exatamente no mês 6 de 2022. Junho de 2022, nós começamos, eu e Douglas, com o apoio da Tron também, né, que tem já know-how aí de vários anos, a testar máquinas comerciais diferentes, sempre preservando com muito zelo o valor financeiro que era entregue para o cliente, a gente pensando, como que eu otimizo? Como que eu automatizo? Como que eu uso a IA atrelado para que eu consiga escalar, entregar um bom serviço, mas também ter uma rentabilidade legal para fazer a sustentação da organização? Para fechar, nós temos, óbvio, na minha visão, ela é óbvio, um produto hoje que é o melhor do mercado. E nesse cara está embarcado muita automação, tá certo? E serviço. Serviço que eu digo é para que o usuário tenha a maior facilidade de uso, para que ele precise menos de suporte, para que ele seja autogerido, para que ele possa fazer. Só para fechar esse bloco, me fala um pouco desse produto novo e do que a gente embarcou de inteligência lá, pelo compilado que vocês fizeram, os estudos, já que passou o trator e construiu um produto novo, o que ficou nessa parte de automação, de serviço, que é aquilo que encanta o cliente? Fala um pouquinho para fechar esse bloco. Bacana. Então, desde o início ali mesmo, do login, a gente já fala, aliás, desde a assinatura do contrato, diferente do método antigo, a gente tinha que pegar lá contrato social, documento, lançar, liberar uma licença para o cliente, nós automatizamos essa parte. O cliente assinou, fez a validação do cartão de crédito, do boleto dele ali, automaticamente a licença já é liberada através de um link ali no e-mail dele, já vai as credenciais e ele automaticamente já começa a acessar. Então, assim, automatizamos essa parte e isso que a gente ganha aqui em eficiência operacional. Ao invés de eu ter uma pessoa na retaguarda só para fazer todo esse processo, a gente automatizou a forma que ele entra ali dentro da plataforma. Além disso também, nós percebemos que nos modelos antigos de controle de jornada, o nosso cliente precisava ficar saneando, minerando informações do tipo, será quem que bateu registro de pontos ímpares? O que é registro de pontos ímpares? No padrão é bater 4 pontos, certo? Por dia, às vezes bateu 3. Aí eu tenho lá 600 empregados, eu tenho que descobrir. Entrar frequência por frequência, folha por folha e descobrir. Isso está automatizado. O nosso cliente loga no portal, ele já identifica ali quem que registrou pontos ímpares. Eu já pedi para todo mundo aqui dentro da empresa não tirar um horário menor do que estipulado ali no horário do almoço. Tem que tirar 1h12, a fiscalização está em cima, o sindicato pede que seja assim. Tem gente tirando 30, 40 minutos. Eu não tenho como puxar ali um relatório de 600 empregados um a um e descobrir quem está fazendo isso. Isso é feito de forma automatizada. E vários outros itens, né, como segurança de geolocalização também, se bateu o ponto no raio, se não bateu, o reconhecimento facial que é por lives. Nós fizemos um lançamento que foi muito pedido, tá? A tecnologia de lives da Pontua. Às vezes é o que eu pedi, hein? Ele tem um valor agregado a mais, que a gente utiliza um algoritmo mais robusto. Então, o cliente que é ativado, ele paga um valor
simbólico ali dentro da mensalidade dele. Só que tinha clientes que não conseguiam também arcar com esse custo. Então, o que nós fizemos? Isso não tem custo para o nosso cliente, que é o ponto por foto, certo? Não tem nenhum registro adicional ali na mensalidade dele. E se, por exemplo, eu estou com o meu smartphone aqui e eu aperto o botão de registrar a fonte, ele tira um ponto desse teto aqui, o nosso sistema já consegue identificar. Olha, o Gelson registrou um ponto, mas não tinha rosto no ponto que ele fez. Isso já vai automaticamente lá para a auditoria. Então, ao invés do nosso cliente ter que olhar lá fotos, né, de um empregado, são 4 fotos por empregado, vezes 600, vai dar quantas fotos? Ele não tem condição de ficar olhando foto por foto. Então, essa inteligência, sem nenhum custo adicional, ela vem trazer esse tipo de possibilidade. E isso faz com que, é só exemplos, tá, Gelson e Helen? Isso faz com que o sistema efetivamente trabalhe. Trabalhe para o cliente. Exatamente. Trabalhe para o cliente. Bacana demais. Eu acho que são alguns dos exemplos, né, desse produto que é o melhor do mercado, para que as pessoas possam saber, e é só entrar lá no site e conhecer um pouco mais daquilo que a Pontua faz, então dessa vanguarda que ela está trazendo para poder entender o que a gente entrega. Então a gente vai fechando esse bloco, onde a gente falou um pouquinho de desafios superados, e a gente já parte aqui para o bloco final. Estamos iniciando o nosso 4º bloco, e o objetivo é falar um pouco de visão de futuro, quais são os próximos passos, o que nos reserva, o que Giovanni pode dizer aí do que vem pela frente. É o famoso o que vem por aí, né? Mas assim, olhando para frente e tudo que foi pensado, né, nestes praticamente 8 anos, 2017, 18, né? Nossa, passa rápido. Então tudo isso foi sendo construído, né? Mesmo aquilo que não foi entregue ainda, Perfeito. mas existe uma construção, nem que seja mental, ou de projeto, ou de proposta, né? Existe toda aquela ideia de como é que serão as próximas etapas, o famoso roadmap. Né? Como é que a Pontua avançará? Que tipo de tecnologia que vocês imaginam? O que dá para contar para a nossa audiência? Isso. O que é e como será a nossa Pontua? Bacana. O desafio é muito bom, é promissor, o que a gente está aí realmente preparando para a Pontua. E eu acredito muito que uma coisa está se conectando à outra. Quando eu disse para vocês que um dos nossos desafios era como que eu escalo uma empresa que se propõe a democratizar o acesso, desmonetizar. E para isso, tanto em processos internos e em termos de roadmap, e esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, são as automações e o uso de inteligência artificial. Então, todas as nossas áreas dentro da Pontua, área de marketing, área de vendas, área de suporte, área de tecnologia, nós estamos sintonizados com o mesmo chip. Escala. Para escalar, eu preciso usar automação, eu preciso utilizar a inteligência artificial. Então, nós temos a nossa gestão de área de relacionamento com o cliente, que, por exemplo, dentro do sistema do Helpdesk, está fazendo a parte dela. Inclusive, nós já estamos testando nativamente inteligência artificial. Isso é lógico, eu vou ter contribuições de capital humano lá, mas eu vou ter também o uso dessas automações, dessas inteligências. Estamos só no começo, né? Exatamente. A área comercial, mesma coisa. Tivemos todo o cuidado nessa jornada nossa que começou de vendas em 6, né, no mês 6 de 2022 para cá, em como estruturar as melhores automações e processos para entregar tanta experiência para o cliente, como para que eu não precise ficar ali só inflando o time de pessoas. Né? Então, é importante ter pessoas, a gente tem a composição do nosso time, mas a gente entende que consegue otimizar. Mesma coisa para a área de marketing, tecnologia nem se fala. E aí, falando de tecnologia, quando nós
começamos a desenhar a arquitetura do sistema da Pontua, nós colocamos lá duas premissas importantes que se diferenciam do produto antigo, em termos arquiteturais. Construir uma arquitetura que permita nós aplicarmos inteligência artificial dentro da nossa aplicação, para que isso entregue ali ao nosso usuário final também insights, cálculos, recomendações e interação com a própria aplicação. Uma outra coisa que nós fizemos é preparar o software para internacionalização. Olha, então, que bacana. A arquitetura dele foi pensada, beleza, está na linguagem português, Brasil, mas se eu precisar ir para a América Latina, colocar ali um espanhol ou outros países, né, que compartilham ainda a nossa mesma língua que é português, ou até mesmo ir para o inglês, a gente consegue fazer essa estrutura. Então, sim, nós temos uma visão ampla de, ok, vamos conquistar, fazer o nosso melhor trabalho aqui dentro do território nacional, mas esse não é o único local. Sem fronteiras. Exatamente, que dá para a gente trabalhar. Além disso, Gelson e Heli, vocês sabem disso assim como eu, e todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de apresentar a Pontua, tem um slide que fala do ecossistema do HR Tech, pessoal, que é o slide onde a gente tem um material que nós... do roadmap? Não. Sim, no qual nós nos posicionamos, né, reconhecemos o nosso novo mercado, diferente da nossa mãe, que é a Tron, que é do segmento contábil, mas é lógico que tem um pezinho empresarial. A Pontua, ela se posiciona não no mercado de ponto. Pontua não é ponto. Talvez esse seja o maior esclarecimento que eu preciso fazer para vocês que estão nos ouvindo. Nós estamos apenas no ponto de partida. Exatamente. Trocadilho muito bom, inclusive. A Pontua, né, com o nosso módulo de ponto, de registro de ponto, é apenas o início. O início de uma empresa que tem muito mais potencial de mercado, com muitas outras funcionalidades. Então, já está no nosso roadmap desse ano. A gente começa a distribuir contra-cheques automaticamente dentro da nossa aplicação esse ano. A gente começa a fazer a admissão online com conexão à folha de pagamento automaticamente. Isso não tem a ver naturalmente com registro de ponto. Assinaturas online, benefícios, offboarding, e aí assim, o mapa ele é bem amplo, mas é importante, né, destacar nessa oportunidade, porque fala, é sistema de ponto. Talvez seja hoje o início da Pontua, uma forma estratégica de entrar nas empresas com algo que todas têm que ter, da pequenininha à grande é um módulo de ponto. Quando a gente está lá, entregamos uma boa experiência, ganhamos a confiança e prestamos um bom atendimento, isso vai nos dar possibilidade estratégica para que no nosso roadmap, nas novas funcionalidades, a gente possa atender o público de DP e o público de RH, que são públicos diferentes, ao sorriso, mas que se assemelham ali nas suas rotinas, que é o cuidado com o capital humano dentro das empresas, né? Então, a Pontua só está começando, acabamos de lançar a nossa V1, vamos para a nossa V2 agora, e até o final do ano, a gente já, 2025, já dando um spoiler, né, Heli, que a gente está devendo esse material para você. Aliás, nós já até enviamos esse material, mas nós não discutimos 100% verbalmente, então a gente já coloca o pé fora do registro de ponto, porque a gente entendeu que o escopo está ok, está competitivo, já tem extrema aderência, assim, tá é indiscutível. Pronto para dar esse próximo passo. Já vamos dar esse próximo passo aí no mercado de DP e RH. Né? Era isso, passou na prova. Que era importante da gente falar dentro desse roadmap, né, desse futuro breve que está aí, dizendo que a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso caminhar é para o segmento de recursos humanos, né, que é o que a gente chama de HR Tech, o nome técnico disso, mas é avançar para esse segmento tão valioso, tão importante, um segmento que a gente já tem histórico, né, que a Tron é extremamente boa, quer dizer, é a nossa especialidade, uma parte desse bloco que é o DP, né, que a Tron faz isso com esmero, e a gente então tem essa afinidade, tem essa proximidade com esse mercado. Eu acho que a gente consolida bem
aquilo que está dito como futuro, né, Reli? Eu acho que exatamente. Tá bem desenhado pelo Giovanni aquilo que a gente deseja e que a gente espera que aconteça no futuro. Uma coisa bacana também de observar é a questão do desenvolvimento do profissional Giovanni, né? Então, em um outro episódio, nós falamos um pouco sobre a trajetória, né? O Giovanni falou um pouco sobre a vida dele. Então, é muito bacana você ver essa evolução, esse desenvolvimento e perceber uma pessoa que aos poucos, e será muito mais, claro, recompensada por um dia ter acreditado que vale a pena saltar de paraquedas. Vale a pena acreditar que nós podemos evoluir bastante, que nós não precisamos ficar apenas satisfeito com as conquistas realizadas. Nós podemos conquistar muito mais. A partir do momento que você conquista mais, você dá oportunidade para os seus pares. Então, se um dia isso aconteceu em relação ao Giovanni estando na Tron, daqui a pouco é o Giovanni criando possibilidades, oportunidades para o time dele, para profissionais que também aceitarem os desafios que o Giovanni tem a propor para o futuro. Acho que isso é muito importante, né, Giovanni? Perfeito. Eu gosto de falar na minha rede social, pessoas mesmo ali, que a vida não tem replay. Exato. A vida é feita de oportunidades e, assim, existem vários exemplos disso do que a Tron já fez. Então, para os colegas da Tron, eu ainda tenho esse senso de pertencimento por essa empresa que me ajudou, continua ajudando e ajuda a Pontua também, se prepararem, romperem realmente o desafio do medo. Você acha, sem mencionar nome de produto ou característica, você acha que nós temos a possibilidade de ter uma nova Pontua dentro da Tron? Sim, com toda certeza. Então com aí, toda certeza. Então acho que vale então um recado seu, que passou pela experiência Ponto Remoto Pontua, e você diz que enxerga grandes possibilidades dentro da Tron Informática, porque os nossos colaboradores também têm essa mesma vontade, determinação e dedicação que você teve e está tendo em relação a essa nova empresa. Perfeito, eu faço isso com o maior senso de gratidão mesmo, né? E como eu sempre falo para o meu time, para algumas pessoas que estão nesse processo de ascensão, eu torço muito pelos profissionais que estão dentro da Tron, pelos aqueles que estão dentro ali da Pontua também, e se preparem de verdade, não achem que é apenas uma relação de trabalho onde vocês entregam capital intelectual, existe uma contrapartida financeira. Se preparem, porque dentro do portfólio Tron existem possibilidades de outros negócios, inclusive que a gente já enxergou, no escondidinho dos nossos corações. Nós três estamos aqui na bancada, a gente sabe do que a gente está falando, e muito melhor do que a gente trazer gente de fora é trazer gente de confiança. Eu tenho certeza que o Gelson, o Pedro, Exatamente. o Reli tem uma confiança enorme em cada profissional que tem aí dentro, e eu acho que é uma oportunidade, de verdade, para que vocês possam dar um próximo passo. Eu sei que a barreira ali, do medo causa essa dificuldade, e foi algo que eu falei no lançamento da Pontua, que toda vez que eu tenho o medo vem à porta, eu vejo isso não mais como um problema, como uma oportunidade, porque sempre que eu decidi, todas as vezes que eu decidi passar essa barreira do medo, coisas boas aconteceram. Então, não deixe essa oportunidade para pessoas que estão fora do contexto Tron. É lógico que elas podem vir contribuir, mas eu acredito que já existe uma relação de confiança com cada um de vocês da Tron, para com os diretores, para com os founders, e novas Pontuas podem nascer, seja de produtos, que já existem ali dentro, ou seja da oxigenação, da criatividade, da inovação, de novas ideias que podem sim surgir nesse processo da Tron, que ainda não acabou, que é de inovação. Com certeza. Né? Então,
aproveitem as oportunidades, olhem com lentes diferentes para o futuro, porque a Tron ainda está fazendo 33 aninhos. Tem muita coisa pela frente, tem muita inovação para acontecer. O mundo está em movimento, a Tron está em movimento, e vocês também devem ficar atentos, porque a oportunidade vai surgir. Aproveitando esse clima bacana, eu queria agradecer ele, Giovanni, pelo papo inspirador de hoje. Tenho a certeza que quem está nos ouvindo hoje passou, agora está nesse momento com a cabeça mexendo aí com novas ideias, ou pensando naquilo que pode fazer, vendo que é viável, que dá para colocar no papel, que tem momentos difíceis, mas tem muitas coisas boas que acontecem. Então acho que foi excepcional. Eu queria só abrir para vocês fazerem a mensagem final aí para a gente fechar. Da minha parte, eu quero reforçar o que o Giovanni falou. Estejam sempre com a cabeça aberta. Estejam atentos a todos os movimentos, toda a dinâmica do mercado. Estejam preparados para todo tipo de oportunidade. Dentro da nossa empresa surgirão, no mínimo, mais umas 3 oportunidades nos próximos meses, curto espaço de tempo. Então eu acho que vale a pena as pessoas acreditarem, ousarem e terem energia suficiente para sair do lugar que estão para novos desafios e, quem sabe, futuramente contar histórias para muitas outras pessoas. Perfeito. E eu também compartilho, isso. Mentes abertas, olhares atentos, capacitação, confiança, rompe a barreira do medo aí, pessoal, coragem, porque tem muita coisa legal para ser construída. Aproveita e vai uma minha também, né? Que eu acho que é assim, não é chavão, mas não espere a oportunidade aparecer para você falar, eu vou me preparar. Quer dizer, a gente tem que estar pronto para isso. Nós nunca estamos prontos 100%, mas é preciso ter um mínimo. E indo para uma coisa que eu gosto muito, e eu sei que o Rei gosta também, o Giovanni menos, mais dizer, só recebe a bola quem está desmarcado, quem está esperando a oportunidade, tá certo? Quem não está se escondendo atrás do zagueiro, quem está atrás do outro jogador. Cara, é preciso aparecer pro jogo. O que significa aparecer pro jogo? Show. É você ir atrás, se interessar pelas coisas, mostrar que você tem, no mínimo, vontade e garra para fazer. Porque o Giovanni não estava pronto quando aceitou o desafio, e assim foram tantas vezes isso, mas ele tinha o brilho no olho que era preciso para fazer. Fala, cara, me dá que eu vou atrás. E eu acho, Gelson, que hoje o nosso time, os nossos colaboradores, eles estão com muito mais informações que o Giovanni estava. Sim. Né? Porque neste o momento, nível de transparência e de comunicação dentro da nossa empresa, ele é muito grande. Mas é o que você falou, Giovanni, estejam preparados e atentos. Mas às vezes a informação ela está fluindo, mas a pessoa não está prestando atenção. Atenta. Ela está o quê? Marcada. Tá atrás do zagueiro. Ela está atrás do zagueiro. Então, tudo que nós comentamos, publicamos nos nossos eventos, na nossa comunidade, estejam sempre atentos, porque ali estão os sinais do que nós teremos no futuro. E como você tem dito, nós temos propiciado como empresa, nesta fase que você falou que está melhor, consultorias. Estamos falando de planejamento estratégico, estamos falando de planejamento tático, estamos exercitando isso na prática. Quer dizer, quer uma escola melhor que essa? Não tem. Exatamente. Então, estamos encerrando por aqui mais um episódio do nosso podcast. Eu queria dizer para você que está aqui com a gente, né? Nos siga, nos acompanhe nas redes sociais, né? Curta, comenta, compartilha, porque tem muito conteúdo bacana como esse que a gente fez hoje e pode ser muito útil para você. Então, obrigado pela sua audiência e siga a gente nas redes sociais. Obrigado.